Sejam bem-vindos ao Fórum de Saúde Mental no Health Meeting 2024. Esse é um projeto realizado pela Educare, com apoio da Johnson & Johnson e apoio institucional do COSENS. Apoio também do BioHub e do Tecnopuc. Eu sou o Gustavo Machado, sou founder e CEO da Educare, diretor do Grupo THM e diretor associado da Associação Gaúcha das Clínicas de Terapia Assistida. O objetivo desse encontro é a gente tratar de um tema tão sensível hoje no cenário de saúde, que é a saúde mental. Então, dando início ao evento, nós abriremos a nossa programação com a palestra. E se a depressão fosse câncer? Cenário atual, gaps e oportunidades. Com a doutora Carmita Abdo, que está conosco no formato remoto, falando diretamente de São Paulo. Um prazer estar aqui com vocês e parabenizo essa iniciativa da Educare e a presença de vocês aí. Então, eu vou começar a minha apresentação, e essa apresentação, e se a depressão fosse câncer, vai logicamente tratar de como está a depressão nos dias de hoje, quais seriam então as dificuldades e as oportunidades que temos para esse tratamento desta condição cada vez mais prevalente. Claro, a saúde mental vai acabar levando à mortalidade precoce naqueles que têm transtornos mais graves. Quanto mais grave, vai se reduzir a expectativa de vida em 15, 20 anos. E a redução da expectativa de vida após a primeira tentativa de suicídio desses deprimidos mais graves, indivíduos jovens, né, com 20 anos de idade que tentam o suicídio, terão, se homens, essa expectativa reduzida em 18 anos, se mulheres, reduzida em 11 anos. O transtorno depressivo é, hoje, a principal causa de incapacidade no mundo. 322 milhões de pessoas viviam em depressão antes da pandemia. Hoje esse número ainda está sendo calculado, mas com certeza houve um acréscimo da ordem de 1/4 a 1/3 de pessoas que passaram a sofrer de depressão. E, de novo, Tom Foley, psiquiatra da Newcastle University, comenta: se a dimensão do sofrimento humano fosse usada para decidir quais doenças merecem mais atenção médica, a depressão estaria, sem dúvida, no topo da lista. Em matéria de sofrimento humano, não há o que se compare. Ela está, sim, no topo da lista. É com muita satisfação que eu venho falar desse tema que é tão importante, né, e para um público que eu acho que tem o potencial de poder mudar essa realidade que a gente está enfrentando, que a professora Carmita trouxe tão brilhantemente, né. A primeira dificuldade que tem as pessoas entenderem por que estão doentes, né, por que a depressão é uma doença. E a gente hoje em dia conhece muito mais sobre a neurobiologia da depressão. A gente sabe que tem aspectos epigenéticos, que é essa interação da genética do nosso gene com o meio ambiente manifestando ou não a doença. A doutora Carmita trouxe um estudo ali que é um impacto enorme, né? E esse aqui mostra ainda maior, porque ele considera o tempo de vida perdido, né? Então ele estima que só no ano 2020 foram 510 bilhões no total, dividido em 484 bilhões pelo tempo de vida perdido, que é tempo de vida mesmo, porque são pessoas muito jovens que se matam, uma das principais causas em pessoas jovens. Os gastos médicos diretos foram 13 bilhões com os pacientes que tentavam suicídio, e as sequelas de tentativas de suicídio gerando incapacidade ou perda de qualidade de vida também gerando um custo de 13 bilhões, isso num ano só. Então, é só de recado que eu queria dar para vocês, para a gente encerrar. São muitas vidas que se perdem, muitas que deixam de ser vividas por causa da depressão e do suicídio, né? Então, a gente poder realmente enxergar o gasto como saúde mental, não como gasto, e sim como investimento. Até porque esse gasto ele já está sendo feito, mas a gente está pagando só pelas consequências e não estamos pagando antes, né, para prevenir. Então, é realocar esse investimento onde realmente deve ser eficaz e pensar em novas soluções. Um paciente depressivo, ele tem a expectativa de vida e ele consegue viver mais tempo do que um paciente oncológico ou um paciente com uma doença infecciosa grave. E essa permanência de vida está atribulada à maior incapacidade do que aquele paciente que estava num tratamento intensivo. Então, o tempo que ele viveu foi menor do que um paciente que pode viver com uma doença mental, mas ele viveu melhor. Então, ele tinha mais capacidade funcional na vida
piora do que um paciente que viveu, às vezes, o dobro de anos de forma disfuncional. O custo no Brasil do transtorno depressivo é muito alto, a gente tem uma previsibilidade ali milionária mesmo, são só de custos adicionais ao hospital, ou seja, um paciente que deveria custar X, ele custa X mais alguma coisa por conta da doença neuropsiquiátrica que não está, às vezes, bem coberta, ou mesmo coberta, ela tem as suas desvantagens de não ter o acompanhamento devido dentro de uma internação, né? Às vezes aquilo assim, eu tomo um antidepressivo e nossa equipe assistente ignora aquele antidepressivo, troca, retira, não adiciona, não reconcilia, e aquilo prevalece uma piora e ninguém entende por que esse paciente não saiu com 48 horas como deveria. Se a gente investe em saúde mental, é 4 vezes mais a recuperação financeira e social. E para terminar, eu deixo aqui a frase que chamo Festina Lente, que é apressa-te com calma. Não é incorporar tudo e não é realmente banalizar a depressão. Todos os pacientes vão ser atendidos, independente de perícias, independente de uma certa avaliação mais criteriosa, de um paradigma para isso. Mas que a gente precisa se apressar, porque a depressão hoje é a doença mais prevalente e a gente precisa que isso não seja tão incapacitante e colocar na mesma regra as doenças mesmo que trazem assim, um grande afastamento do ser humano para a sociedade. Um dos pontos mais importantes que eu gosto de dizer é esse artigo britânico publicado esse ano na Saúde Pública Britânica, onde eles mapearam 600 mil consultas e descobriram que existia 14.500 mortes por suicídio. E eles queriam saber o que foi que aconteceu com esses pacientes. E eles chegaram a perceber que esses pacientes, nos últimos 5 anos, consumiu muito mais consultas com o médico de saúde da família do que os pacientes que não tentaram suicídio, chegando a cifras que no último ano, alguns consumiram mais de 13 consultas com o médico. Nós criamos e sugerimos aos profissionais qualificações de educação para eles enxerguem logo que existe uma depressão resistente ao tratamento. No final das contas, aqui em Pernambuco, nós temos caminhado no SUS, entendendo que identificar o problema, definir as prioridades, que são a depressão e a esquizofrenia, e integrar assistência e cuidado sempre vai ser economicamente muito mais viável do que estar gastando milhões todo mês, fazendo mais do mesmo, com pouca eficácia e resposta terapêutica. Eu até fiquei preocupado, sabe? Porque os números assustam muito e a gente precisa enfrentar essa pauta. E aí me preocupa o que o Gustavo já chama imediatamente. Nós passamos por uma Covid, depois enfrentamos só no Vale do Taquari 13 enchentes, onde nós temos o maior número e índice de suicídio no estado do Rio Grande do Sul. E passamos por uma enchente que abala o estado do Rio Grande do Sul de uma maneira de quase 90% dos municípios entrarem em estado de calamidade e emergência. E aí eu puxo um pouco a brasa para o assado, principalmente para os gestores de saúde, que mal tinham se organizado da Covid, vem um desastre que foram 386 unidades de saúde destruídas no estado do Rio Grande do Sul. 56 hospitais destruídos. Mais de 200 ambulâncias perdidas no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos refazendo a saúde pública do estado do Rio Grande do Sul, não em só estrutura, mas também na vida mental desses trabalhadores. A saúde mental ela sempre foi muito estigmatizada, né? O cara que tem problema de saúde mental é tratado como louco, né? Diante disso, como que a gente faz a prevenção e a intervenção nesses pacientes? E mais do que isso, uma vez detectados esses principais sinais e sintomas, como que a gente absorve todo esse monte de gente que está doente, né? Porque não é só identificar, né? A gente tem que tratar essa gente toda, né? Que estratégias a gente teria, tanto na saúde suplementar quanto pública, para dar vazão a tudo isso? Eu tenho uma ideia do que daria para fazer no macro, mas, minimamente, essa conscientização da população ela já começa a ser um motivador para melhorar. Por quê? Uma depressão, quando ela é exatamente... Eu gostei muito daquela pergunta que te fizeram. Aí eu fico com isso na cabeça, que é quando que a tristeza virou depressão? Essa educação continuada de você mostrar exatamente para a população
O quando que isso aqui já não é mais depressão, isso aqui não é mais só tristeza, essa procura precoce, ela tende a trazer um quadro leve, e esse quadro leve ele é resolutivo e ele não é cronicidade. Então, ele não se cronifica, ele não causa esse impacto que nós estamos trazendo. Tudo que nós três trouxemos aqui de dados foram exatamente de uma doença que passou por todos os players do sistema e não teve a sua identificação correta e se cronificou. Saiu do tratamento, às vezes foi abordado num primeiro episódio depressivo, um primeiro episódio suicida, não teve o seu tratamento adequado. Então, queria agradecer a participação de todos, né? Porque o fórum é isso, o fórum é a participação dos interessados no tema. São vocês que participaram hoje que vão levar isso para dentro das suas casas, né? Dentro dos seus serviços, e que vão fazer se disseminar o que foi dito aqui, tratado hoje aqui. Então, queria agradecer a participação de todos, queria agradecer o apoio da Johnson & Johnson, que é uma parceira, né? Agradecer a Educare e a Johnson & Johnson, mais uma vez, obrigado. É a terceira vez que eu vou falar isso. A gente precisa cruzar dados do SUS com IP, com as operadoras. Tem muita informação. Nós temos hoje, doutor, nós estamos evoluindo para os indicadores da área da saúde mental. Começamos isso na atenção básica e vamos evoluir para essa área. Esses dados são importantes, principalmente para a navegabilidade. Se a gente conseguir sensibilizar uma pessoa na plateia para que eu reveja a minha prática clínica, eu reveja o meu centro de saúde, a gestão onde eu estou, aonde eu consigo buscar dados e ver, olha, realmente, se eu consigo ser analista de dados e vejo quais são os dados de consumo, eu começo a provocar isso. Olha, o cardiologista, o clínico e o gastro pediram o mesmo hemograma, por que você vai fazer 3 em um mês? Né? Que isso não muda o desfecho do paciente. Então, o desperdício também é uma palavra que a gente não falou, mas, mais uma vez, agradecendo a participação. Estou muito honrado, feliz de estar aqui. Foi um fórum muito rico para mim. Também gostaria de agradecer, Educare, pelo convite. É uma satisfação enorme ter participado do fórum, porque eu acho que hoje a gente teve uma oportunidade que é cada vez mais rara, que eu acho que o Dr. Lucas destacou, assim, que é essa conversa da ciência, da academia, com a gestão, né? Isso a gente precisa cada vez mais, né, para que as nossas políticas de saúde pública sejam cada vez mais baseadas em evidências científicas e menos baseadas em ideologia. Obrigado, Diego, obrigado, Thaís, obrigado ao Dr. Gustavo. Obrigado então, pessoal, a todos. Cosens, Johnson & Johnson, BioHub, Tecnopuc.